Estamos ao vivo, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu gosto de trazer personalidades do mundo dos investimentos, trazer gestores, e hoje eu estou trazendo o Daniel Lemos, que é sócio da Risa, uma gestora que tem crescido bastante aí em fundos imobiliários. Ele tem hoje 2 fundos, né, Daniel? 3 fundos? Quais são os 3 fundos? O Risa Terrax, o Risa Akin e o Arctium. Conta assim brevemente o que faz. A gente vai falar do Risa Terrax aqui, mas conta aí um pouco de cada um deles. Bem, a grosso modo, os 3 são bem diferentes, né? A gente fez um fundo imobiliário de CRIs, que focado 100% em dívida, vamos assim dizer, o famoso fundo imobiliário de papel, que é o RISAKIN, RZAK11. A gente tem o Terrax, que a gente vai aprofundar, RZTR11. E, por último, um fundo que faz uma estratégia que é pouco comum no mercado, de sales and leaseback, 100% dedicado a empresas onde a gente faz quase que uma consultoria, readequando o capital, comprando imóvel e realugando para essas empresas. Qual que é o nome desse fundo? Arct11, Arctium. Ah, tá bom. Bom, hoje a gente vai falar do Risa Terrax, que é o maior fundo de vocês, né? É um fundo que já passou aí da casa do bilhão, uma marca importante. Eu queria que você explicasse o que é o Risa Terrax. Muitos aqui estão nos vendo, gostariam de conhecer mais esse fundo. É um fundo relacionado ao agronegócio, mas ele tem uma perspectiva um pouco diferente do que muitos imaginam à primeira vista, né? Conta pra gente o que é o Risa Terrax, por favor. Bem, Thiago, o Risa Terrax, ele junta uma estratégia que há muito tempo a gente conversava dentro desse núcleo de gestão que tem na Risa, que é o núcleo de gestão do agronegócio, para trazer para os investidores um fundo extremamente diversificado para o que existe hoje nessa indústria de fundos, dando exposição a um mercado que a gente sabe é muito promissor e bastante eficiente no Brasil, que é o mercado do agronegócio. Como que a gente poderia fazer isso? Através do fundo imobiliário, que tradicionalmente ou comprava CRIs, ou era a compra de imóveis, né, que era o mais comumente usado através de um fundo imobiliário. Mas quando você vai na legislação, você vê que o fundo imobiliário ele permite a compra de propriedades, né, terrenos ou propriedades rurais. E através dessa discussão, a gente chegou a um modelo onde o Terrax ele faz aquisições de terras produtivas, de soja, milho, algodão. Tem uma razão pela qual a gente faz isso, para que a gente possa ter arrendamentos e culturas anuais, né? Soja, milho, algodão são culturas anuais, e de certa forma o Terrax, ele, através do arrendamento, ele gera uma renda para o cotista. Além disso, a gente compra essa terra e dá a possibilidade que o produtor que a gente passa a alugar recompra essa terra ao longo de 10 anos. E essa recompra ela tem que garantir uma rentabilidade mínima adicional de 6%, 7%. E essas duas partes combinadas, o arrendamento e a valorização mínima da terra, geram um rendimento por volta aí de 13%, 12,5% ao ano, que, tirando os custos, a gente entrega para o investidor, tem entregado consistentemente um retorno muito próximo do que é o retorno-alvo, que a gente se propõe de mais ou menos 0,8, 0,85 ao mês. A gente acha até que nos próximos meses esse rendimento ele tende a aumentar. Lembrando que a gente tem pouca exposição à valorização e à desvalorização da terra nessa estratégia, nessa tese de investimento. Mas o fundo faz um pedaço menor de que a gente chama quase que de land equity, que eu não dou opção para ninguém de me recomprar a terra. Ou seja, se a terra sobe muito, que é o que aconteceu nos últimos 12 meses, que o preço da soja explodiu, a gente tem essa exposição positiva. Isso aconteceu no fundo, a gente comprou uma terra em setembro, teve uma valorização e a gente fez uma operação de venda para um outro proprietário e gerou receitas adicionais que vão ser distribuídas aí nos próximos 6 meses. A gente pode falar que é uma espécie de sales and leaseback do agronegócio? Com certeza. Misturando essas 3 teses, né? O que a gente chama de sales and leaseback, quando envolvem só duas personas. A Risa, através do fundo, comprando a terra, e o proprietário é uma operação de sales and leaseback. Tem a outra que é o buy to lease, que envolvem 3 personas, que é o vendedor, a Risa Asset como comprador em nome do fundo, e um arrendatário terceiro. Essa é uma segunda tese de investimento. E a terceira é a gente compra a terra, arrenda, mas não dá opção para ninguém recomprar. Então você comprou mesmo? Compramos mesmo. Isso vai ser 5 a 10% do fundo, que é onde a gente acha que gera esse valor adicional
para completar aí mais ou menos 1% de retorno, pelo menos para o investidor, no médio e longo prazo. Legal. Ao mês. Existe outro fundo que compra terras agrícolas? Com esse mandato bem encapsulado, com essa estratégia, não. Existem alguns fundos que fizeram alguma estratégia relacionada ao agro, mas aí às vezes são logística do agro ou compram outros ativos relacionados ao agro. Legal. Eu queria que você contasse para as pessoas um pouco do seu histórico e dos principais executivos da Risa. Eu tenho batido muito nessa tecla, eu acredito que cada vez mais, conforme os fundos vão ficando grandes, a importância de ativos específicos vão perdendo a relevância que tinha no passado, né? Quando era um fundo monativo, sim, a única coisa que você tinha que estudar era aquele ativo. Conforme os fundos vão ficando grandes, né, bilionários, etc., a tendência é que aquele imóvel específico perca, vamos dizer assim, a relevância e ganhe relevância à cabeça dos gestores. Então, perfeito. Eu sempre converso com o gestor, eu peço para contar um pouco da sua trajetória e da trajetória dos principais membros da equipe para as pessoas conhecerem a gestão que está tomando conta dos investimentos que existem no fundo imobiliário. Ótimo. A gente tem na empresa, né, falando do meu histórico, eu estou há 21 anos no mercado financeiro, passando por várias instituições financeiras de renome. Nos últimos 7 anos, eu fui diretor de produtos, responsável por tecnologia, operações da XP Investimentos, que muitos conhecem, e a partir de 15 de janeiro de 2019, eu iniciei o projeto da Risa, quando em outubro, a grosso modo, a gente teve o CNPJ e montou essa empresa que tem como objetivo otimizar e gerar eficiência na gestão de recursos, mas ao mesmo tempo promover o crescimento e o desenvolvimento do que a gente chama de empresas investidas. Que no caso do agronegócio, a gente está falando de produtores rurais e que não são pequenos. Tem produtor que fatura R$1 bilhão ano, na pessoa física. Então são grandes produtores. R$1 bilhão? R$1 bilhão. Tem grupos de pessoas físicas que são $1 bilhão ano. Faturamento na pessoa física? Na pessoa física. Nossa. Então, e a gente trabalha com esse espectro de, vamos dizer assim, de clientes, de parceiros, e obviamente o que a gente precisava dentro da Risa, não só no núcleo de agronegócio, mas no securitização em carteira, na renda fixa, no que a gente chama de direct lending e no venture debt, é ter times muito especializados. Então, dando o passo para quem que está por detrás do Terrax, do dia a dia, primeira coisa muito importante, né? Você falou que a relevância vai muito para o time de gestão, para as pessoas. Esse é um time que já faz isso há muitos anos. A gente tem uma mescla de expertise dentro do time, desde analistas de crédito, analista ambiental, a gente tem agrônomo, tem engenheiro de produção, exatamente porque esse conhecimento ele precisa ser amplo. Hoje o time está chegando a quase 10 pessoas, só focado no agronegócio. A empresa tem 35 pessoas, a gente está cada vez mais incluindo tecnologia no agro, que é um negócio que muita gente acha que é distante a tecnologia do agro, mas tem muitas iniciativas super interessantes, tanto no financiamento, na cadeia produtiva, quanto no controle de todas as operações. Então, esse time é bastante importante que a gente tenha pessoas especializadas fazendo isso. E esse time, eles viajam ao redor do Brasil há muitos anos. Então, eles conhecem os produtores, conhecem as histórias, o que aconteceu, quais são as regiões que não é para ir, onde existe risco climático. Então, todo esse mapeamento... Qual região que não é para ir? Tem algumas que tem problema de matrícula de terras, né? Que vem de anos e anos. Deve ter gente nos assistindo aí que é dessas regiões. Então, assim, isso é uma preocupação que a gente tem. Tem que ser áreas que estão bem estabelecidas, que não tem problemas de discussão de propriedade. Então, esse conhecimento você só consegue quando você tem anos de estrada. E são pessoas que vieram, por exemplo, do Itaú, outros de Banco Pan, de outras instituições que são instituições de renome. Então, acho legal que a gente teve essa preocupação desde o início e cada vez mais vai se refletir na diferença de gestão e resultado dos fundos nos anos que vêm. Legal. Queria que você contasse um pouco do histórico de dividendos, né? O fundo imobiliário é uma categoria que as pessoas se importam com dividendos, né? E o Risa Terrax tem pagado bons dividendos. Queria que você contasse um pouquinho aí para o pessoal
um pouco do histórico de dividendos, o que esperar também para o futuro de dividendos do fundo. Claro. O fundo ele fez o IPO em outubro do ano passado, captando 500 milhões de reais. A gente fez uma alocação quase que recorde na indústria, especialmente no agro, que é muito difícil você fazer toda a documentação. Às vezes são 25, 30 certidões para você fazer uma transferência de propriedade. Então a diligência é bastante intensiva, só que o que a gente fez foi uma diligência quase 3, 4, 5 meses antes de vir com a oferta. Então a gente fez uma alocação recorde, em 45 dias a gente alocou 100% do portfólio e começou a pagar os dividendos por volta de 0,75, 0,8. A gente teve um dividendos abaixo disso, que foi o 0,5%, né, o 0,5%, logo depois do follow-on que a gente fez agora no final do primeiro tri, início do segundo, ali entre abril e março. Exatamente porque a gente recebeu 650 milhões a mais, né, de recursos do follow-on, e a gente teve essa barriga de meio. Já foi para cima de 0,7 no último mês, e a gente já vai convergir no próximo. A gente tem divulgado isso, tem falado por todos os relatórios, a gente já deu toda essa transparência possível. Os próximos dividendos tranquilamente vão ser de 1% por pelo menos aí 6 meses. Bom, nem tudo são flores, existem riscos também. Quais riscos que o seu fundo tem que diferem dos principais ou dos outros nomes que existem em indústria de fundos imobiliários? Perfeito. Acho que um dos riscos, obviamente, é o risco de não pagamento do arrendamento. Como é que a gente mitiga isso? Alguns aspectos são importantes. São mitigadores quase que imediatos, né? A gente pede 1 ano de adiantamento do arrendamento, então já está pago, né? O dinheiro está no caixa, regime de competência, a gente vai distribuindo isso ao longo do semestre, do ano, referente àquele arrendamento, e quando chega próximo da próxima colheita, da próxima safra, esse produtor tem que depositar novamente um arrendamento na frente do próxima colheita, produção que ele vai ter. Então isso mitiga muito, porque toda hora você tem 1 ano na frente de risco de crédito mitigado. Mesmo que esse mecanismo não dê certo, vamos assim dizer, e o produtor tem algum problema, a gente lembra que a gente tem uma fazenda, né, que a gente comprou por 50% do valor, 60% do valor, porque a gente faz esse desconto, dado que eu dou opção para ele recomprar, eu dou o ônus para ele, falo assim, recompra, porque se tu não recomprar, eu vou ficar com a fazenda realmente por 50%, 60%. Então, você torce para o pessoal defaultar, né? É isso. A garantia é muito maior do que o valor do empréstimo. Eu já vi isso acontecer em vários outros bancos, que às vezes o cara torce para o cliente não pagar o empréstimo, porque se você, só para dar um exemplo aqui para quem está nos assistindo, se você deixa a sua casa que vale 1 milhão e pega um empréstimo de 500 mil e deixa ela como em garantia, às vezes é melhor você não pagar, porque daí o banco vai lá e toma a garantia inteira. É mais ou menos isso, né? Isso. Então, agora, o que geralmente acontece quando você faz essa operação? Você tem um ativo que é seu, mas que ele que tem uma opção de recomprar. Se está muito, o que a gente chama dentro do dinheiro, esse produtor vai tomar dívida em outros lugares, vai vender uma outra fazenda, ele vai se virar e vai pagar aquela recompra daquela fazenda, porque senão ele perde realmente a possibilidade de recomprar uma fazenda que é muito boa. Tá? Então, esse é o mitigador, vamos dizer assim, do incentivo a pagar. Tá? Mas o risco de crédito talvez seja o principal. Existe um outro risco, que é um risco de mercado, que basicamente ele também é mitigado, mas ele é mitigado de uma forma mais diluída no tempo, que é o risco do seguinte: a gente fecha os contratos por 10 anos. Eu estou travando uma taxa de 12%, 13%. Qual é a vantagem de fazer pagamentos anuais? Todo ano eu recebo dinheiro de volta. Estou comprando novas terras, fazendo operações. Se o CDI explodir, a gente vai fazer operações a 14, a 15, porque esse cara não tem os recursos, o produtor não tem os recursos de longo prazo que a gente consegue dar, que é uma linha de 10 anos. Então, toda hora aconteceu isso, tá? O IPO foi a 12, mais ou menos, porque a Selic estava, o DI futuro e a Selic estavam muito baixos, as taxas de juros no Brasil. Quando a gente veio para março e abril, já tinha dado aquela abertura nas taxas de juros futuros já estavam precificando que a Selic ia para o final do ano perto de 7,5 até. A gente já fez novos contratos cujo o valor total é 13,5. A gente conseguiu já aumentar. Se a Selic continuar, isso vai acompanhando.
Então, o portfólio é um pouco mais lento, né? Ele não fica nessa loucura da volatilidade dos juros, mas ele consegue se ajustar tranquilamente. Não é? Então, não é que o fundo é pré para sempre numa taxa pré-definida. Não, ele vai se ajustando. Então, isso é um risco caso a velocidade de juros seja muito estúpida. Tá. Tem uma crise e vai para 15%. Não é o nosso cenário. Só para deixar claro, risco de cotação de soja, de milho, impacta pouco. Muito pouco. Só na parte do land equity. Exatamente. Tá. Por isso que a gente faz pequeno. Pode atrapalhar um pouco a inadimplência do cara se cair muito, né? Mas assim, a garantia é forte, então... Geralmente, quando se o que acontece é o seguinte, se as commodities também caem muito, o Brasil perde competitividade, o dólar sobe. Então, em reais, que é a capacidade de pagamento dele do arrendamento, que lembra que o arrendamento está em reais, tende a melhorar. Então, esse setor ele é muito balanceado. Soja explode, o câmbio, eventualmente, commodity vai lá para cima, o câmbio começa a cair, mas o preço em reais de soja é maravilhoso. As garantias, as fazendas, qual é a localização das principais terras que vocês têm? Olha, tem Mato Grosso, tem no Mapitoba, que a gente que é o Maranhão, Piauí, Tocantins e Oeste da Bahia, tem várias regiões. O fundo é cada vez mais para ficar diversificado, pegar os melhores microclimas e regiões de cada uma dessas macro-regiões. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta, Daniel. Fiagro é o que está na moda aí, não vou dizer na moda, mas tem muita gente falando, né? E quando saiu essa notícia, acho que a dúvida mais comum que eu recebi foi: pô, Thiago, o Risa Terrax não faz isso? O Quasar, que também tem um fundo ligado ao agronegócio, não faz isso? Não, não é. Não. Né? Explica um pouco do que seria o Fiagro e qual a diferença do Fiagro para o que vocês fazem. Perfeito. O Fiagro ele foi concebido numa lei para ser equivalente a flexibilidade que o fundo imobiliário tem. Lembra que o que o fundo imobiliário hoje pode fazer, né? Quais são as classes que existem? O fundo imobiliário pode entrar num projeto imobiliário, comprando uma estrutura onde você é quase que acionista de um projeto, né? Do empreendimento comercial, do empreendimento residencial. Então, vamos chamar assim de equity no mundo imobiliário. Isso o fundo imobiliário faz. O segundo é um fundo imobiliário de papel, de CRI. O fundo imobiliário faz. E o outro é o fundo imobiliário que já compra ou terrenos ou imóveis prontos, sejam eles logísticos, residencial, corporativo, industrial, certo? Então vamos separar. O fundo imobiliário, ele tem a função de entregar no mundo mais imobiliário equity, né, ações, você correu o risco de projeto, renda fixa, CRIs e tijolo. Esse é o fundo imobiliário. Quando você olhava para o mundo agro, não existia esse veículo. Qual era o fundo de investimento que poderia fazer a mesma coisa? Se você parar para pensar, existe um processo quase que análogo do fundo imobiliário no FII Agro, que é o seguinte: eu posso ter ações de empresas ou SPEs que focam no desenvolvimento, por exemplo, de terras, como as empresas listadas do agro. Será que eu não posso ter equity num fundo, num FII Agro? Não existia essa possibilidade. Eu posso ter um FII Agro que compra CRA, que é o equivalente ao que tem num fundo imobiliário de CRI? Não existia essa possibilidade. E, por último, eu não conseguia comprar o tijolo do agro, que no final é a terra. A única forma de se fazer foi o que a gente fez. A gente achou o único caminho viável para ter essa exposição que o FII Agro poderia fazer, que é a aquisição de terras, através do fundo imobiliário, porque lá no fundo imobiliário ele permite terrenos e propriedades. Então foi ali que a gente conseguiu encaixar. Agora, esses outros dois, que é ter exposição a ações, ao negócio agro, o Fiagro não tinha, né, antes do Fiagro, e não podia comprar CRA. Qual é o fundo que transmitia a isenção do CRA para o investidor, dando a possibilidade de um investidor, de um gestor profissional, entregar uma gestão ativa de CRAs para o investidor? Não existia essa possibilidade. Eu não podia fazer no fundo imobiliário. No fundo imobiliário você não pode fazer CRA. Se eu comprasse num fundo multimercado, não tinha isenção. Então o FII Agro veio para complementar o que é o fundo imobiliário. Por isso que aquela nossa discussão da tributação é tão doida. Porque você vai tributar esse aqui vai ficar... Você acabou de conseguir fazer um negócio que é para dar equiparação, né, entre o fundo imobiliário e o FII Agro. Ó, o professor Baroni está aqui nos acompanhando, está mandando aí alguma hashtag. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tá? Mandem aí.
A gente já está caminhando aqui para o final, mas respondendo a pergunta, é Fiagro? Não, não é. Fiagro, a gente torce para que tenha. Vocês já estão estudando esse mecanismo? Vão fazer o Fiagro de vocês? Não quer falar. Legal, não, mas acho que tem muita oportunidade. Aliás, Daniel, só para dar eu costumo dizer que a gente é bastante inovador, então a probabilidade é alta. Legal. Aqui na Suno também. Assim, uma coisa interessante é que o mercado imobiliário, 15 anos atrás, 20 anos atrás, ele estava praticamente desconectado o mercado imobiliário estava praticamente desconectado do mercado financeiro. Né? Daí teve o IPO das construtoras, uma regulamentação de fundo imobiliário, os CRIs, as empresas de properties abrindo capital, BR Properties, BR Malls, Multiplay, Guatemi, né? Essa turma veio para a Bolsa. Eu acho que hoje o mercado imobiliário, muito do que a gente vê em São Paulo e fora de São Paulo, não teria sido possível sem essa conexão entre o mercado imobiliário, seja através das construtoras, das empresas de properties, o mercado de fundo imobiliário que é revolucionário, né? 30 bilhões de reais ano passado, praticamente captados aí pela indústria, injetaram uma liquidez aí num segmento que vai muito capital, e o mercado agro é ainda maior do que o mercado de imobiliário, né? O mercado imobiliário roda mais ou menos 8% do PIB. O mercado agro como um todo é mais ou menos 25% do PIB. E hoje eu vejo o mercado agrícola, o agro como um todo, né, muito distante também do mercado de capitais. A gente tem as empresas de carnes, as de celulose. Cara, o que tem de soja? Algumas de fertilizante, né, de insumos. E lá fora ainda, né? Porque Brasil não tem nada, né? Tinha a Fosfert que foi comprada pela Vale e hoje nem sei se está dentro da Vale mais. Tem Ouro Fino. Tem a Ouro Fino, tem a Boa Safra, tem duas empresinhas de terra, né? A SLC e a Brasil Agro, bem lembrado, e a Terra Santa, né? Uhum. Só que assim, se a gente for ver o quanto que a Brasil Agro e a SLC são do mercado, elas são empresas grandes, mas pequenas. Acho que se somar elas, as duas não devem dar 1% das terras do Brasil. Uhum. Né? Acho que está longe de ter 1% das terras do Brasil. Então, eu acho que abre-se uma oportunidade através do Fiagro de integrar um mercado que, nas minhas estimativas, na menor estimativa, são 2 trilhões de reais de terra, e nas minhas melhores estimativas são cerca de 10 trilhões, com T de Thiago, trilhões de reais de terras. Uhum. Aqui, para a gente ter noção, o mercado de fundos imobiliários tem mais ou menos 130 bi. Uhum. É para ser maior do que o mercado de fundos imobiliários, o mercado de agro ou, eventualmente, o Fiagro. A gente tem a mesma visão. Não é à toa que foi o primeiro fundo imobiliário que a gente lançou, foi o Terrax. A gente achava que era fundamental a gente fazer essa conexão. Agora, tem uma curiosidade. A conexão, ela é tão difícil por um aspecto muito simples. Né? Quando a gente vai fazer imobiliário aqui, a gente está falando da Faria Lima, a gente está falando do imobiliário que está próximo da gente. Uhum. É tangível. E, em geral, as estruturas hoje do mercado financeiro como um todo, para não citar nomes, elas, de certa forma, são preguiçosas. Então, eles querem ficar nos eixos urbanos, querem ter uma certa segurança de poder visitar o empreendimento a 5 minutos, né, de distância, caminhando. Quando você fala do agro, você não tem noção da dificuldade. O Paulo, que é o nosso gestor, ele manda vídeos, a quantidade de pneu que fura, a quantidade de história que ele tem. Assim, mas tem melhorado isso. Na margem, porque tem os acessos são muito difíceis. Então, de fato, existe uma distância. E essa distância ela é física. Tem que ter muita disposição para fazer direito. Para fazer daqui da Faria Lima. Sim. Dá para fazer, mas não vai fazer direito. Não, só o tamanho do Mato Grosso é do tamanho da França e da Espanha juntos. O Terrax tem fazendas que são do tamanho de 7 Ibirapuera. Quem é Ibirapuera? 7. E nem deve ser uma fazenda não tão grande. 7, assim. Fazenda ok. Uhum. São 7 Ibirapuera. Bom, tá chegando perguntas aqui para você. Eu vou selecionar algumas, tá? Vamos lá. Qual o DI esperado desse fundo? Os gestores têm uma expectativa disso? 12% ao ano. 12% ao ano. Deixa eu ver aqui que mais. O pessoal pode ir mandando dúvidas aqui. Ó,
Tem um cara aqui, sou do Mato Grosso, gosto do setor. Onde que é a terra sua lá no Mato Grosso? Só tem mais gente no Mato Grosso. Aqui no Mato Grosso você anda 1.000 quilômetros sem sair do estado. É isso aí, o pessoal do Mato Grosso acompanhando aí. Onde fica a terra lá no Mato Grosso? Vamos lá, abro aqui e falo os nomes da cidade, que de Quar também é muita coisa, né? Lucas, abraço para Lucas do Rio Verde. Que mais? Cuiabá, Sinop. É legal que a gente coloca aqui, ó. Produtos, fácil. A gente vem aqui, ó. Terrax. Sorriso. Eu já tive lá em Lucas do Rio Verde, eu tive em Sorriso. Portfólio. Tá aqui o portfólio todo. Legal, ó, tem muito Mato Grosso, vamos lá. Então, Fazenda Poranga, que fica em Sorriso, ó, Sorriso. Depois a Fazenda em Nova Ubiratã. Fazenda São Marcos, que é em Sorriso também. E outra que é em São José do Xingu. Nem sabia que existia isso essa Mato cidade. Grosso. Isso Mato Grosso. Se no nosso vamos lá. site clicar no mapa... Vamos lá, Goiás tem 2 terras, vamos pegar uma de cada estado então. Vai, Goiás tem terra lá em Serranópolis e Rio Verde. Rio Verde também já tive lá. Vamos aqui, ó. Piauí, Santa Clara, Bom Jesus do Piauí. Maranhão, temos em Buriticupu. Tá Já foi para lá ou não? Não, lá em cima não, já fui no Mato Grosso. Legal, mas já teve alguém que se mandou para lá? Não, eles vão, você não tem noção, eles passam 3 meses viajando. Os estagiários? Não, o Paulo. É, o time todo. Tem internet nos lugares ou não? Cara, é difícil, sabia? Quando a gente tem reunião semanal e comitê de investimento, é difícil. A gente tem que reorganizar para quando eles estiverem no aeroporto, porque não é fácil, não. Legal, esse é o Brasil, pessoal. Esse é o nosso Brasil aqui, né? A gente está acostumado com a Faria Lima, pelo menos 4G, daqui a pouco 5G. Já aparece 5G daqui, ó. Olha só, quer ver? Lá é 1G. Para mim já está aparecendo 5G aqui, quer ver? Deixa eu ver se aparece aqui. Vamos ver. Para mim já está aparecendo 5G. De vez em quando agora está 4G, mas às vezes aparece 5G. Depois me falaram que é um 5G meia boca. Até perguntei para o pessoal, já é 5G? Os caras, não é. Mas a infraestrutura do Brasil ela é muito, vamos dizer assim, pouco homogênea, né? A gente está aqui em São Paulo e tal, Rio de Janeiro, as capitais. Em geral, a infraestrutura ela é muito boa, mas em outros cantos do Brasil a infraestrutura deixa a desejar. Vamos ver aqui, ó. Daí tem gente aqui falando que é de Cuiabá, conhece Nova Xingu. Olha aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Conheço São José do Xingu. Dificuldades logísticas estão sendo superadas. Bolsonaro asfaltou o Brasil. Não, isso é verdade, né? O ministro Tarcísio, ele tem feito um bom trabalho aí na infraestrutura. A BR-163 é muito importante, né? Ela reduz... A infraestrutura portuária do Brasil, isso é um negócio que até com o Paulo fui aprendendo depois de muitos... A gente vai fazendo estudos setoriais, conversa. É uma das melhores, assim, para produção agrícola que existem. Os Estados Unidos têm muito problema. O problema é da fazenda até o porto, né? Custa muito caro. A última vez que eu vi, custava 3 vezes mais que nos Estados Unidos. Porque lá é trem, né? Lá os caras fazem um cinturão, desce trem, escoa. Aqui, caminhão, é um negócio doido. Aliás, isso é outra coisa que o mercado de capitais está financiando. A Rail 3, que é uma empresa listada na Bolsa, Hidrovias do Brasil também, né? Eu acho que o agronegócio tem que ser financiado não somente na fazenda, mas na conexão e às vezes até a armazenagem, né? Isso é outra coisa que tem que ser discutido. O Brasil tem pouca armazenagem, a infraestrutura do agro ainda precisa melhorar bastante. Infelizmente é uma coisa que ninguém ganha, né, Daniel? Assim, temos pneu, legal, o vendedor de pneu vende mais pneu, mas o custo que existe é muito grande. Live lá com a gente. Olha aqui, o Paulo está lá, o Paulo é seu sócio, né? Hoje, a maior detentora de terras agrícolas do Brasil é a Maggi, do ex-ministro. Qual que é o nome dele? O Maggi, né? A Maggi, né? Todo mundo conhece como Maggi. Mas o ministro lá, que foi governador do estado do Mato Grosso, o Maggi. Bom, vamos lá. Vou pegar mais uma pergunta, vamos ver se tem aqui. Quais as premissas ao procurar um FIIs de agronegócio? Abraço de Niterói. Pergunta bem genérica, né? Quais as premissas? O que você deve analisar num fundo agro? Acho que assim... Acho que é o que você falou, a relevância é cada vez mais, porque a fazenda é dinâmico esse processo. Né? Inclusive, a gente tem a crença que nos próximos 20 anos a composição de propriedade, tamanho de propriedade vai mudar drasticamente. Você pega o Mato Grosso, por exemplo, hoje uma terra lá de 2.000, 3.000 hectares
é um tamanho importante do ponto de vista financeiro. Quando você vai para o Piauí, você está falando de terras de 12 mil, 15 mil hectares, né? Porque é uma região muito menos desenvolvida. Então, ter esse conhecimento das pessoas para saber qual é o tamanho que você compra. Comprar uma terra pequena em áreas que as terras em geral são grandes, você vai ficar com um pepino na mão. Se você comprar uma área muito grande, onde todo mundo em volta é pequeno, ninguém consegue te comprar, você também tem um pepino na mão. Então, esse conhecimento técnico do momento de cada uma das regiões, de quem são os produtores, microclima, riscos, tudo isso é muito importante. Então, premissas, na verdade, ao meu ver, é capacidade de gestão. É isso aí. E eu acho que o FIAGRO e os fundos imobiliários entrando no agronegócio é a verdadeira, como é que se fala? Reforma agrária, né? Com R$100 o cara pode ter um pedacinho de uma terra indiretamente, né? Então, é a democratização aqui do mercado agro para todos. Daniel, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Quem quiser aí acompanhar o seu trabalho da Risa, como faz? Entra no nosso Instagram, que é Risa Asset, ou no nosso site, que é risaasset.com. Vocês têm ali uma mailing list para os seus cotistas também ou não? A gente está implementando tudo no Salesforce agora. Legal. Então a gente vai botar um cadastro, quem se cadastrar a gente vai mandar direto. Beleza, e todo mês vocês têm ali o relatório gerencial também. Se entrar no nosso site, resultados, relatórios de gestão, tem todas as informações. Beleza. Então é isso, Daniel, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente tirou várias dúvidas aqui a respeito do Risa Terrax e da Risa também. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, já dá aquele joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.